É isso. Então, hoje, o que a gente vai fazer, galerinha? A gente fez aí a partícula livre, né? E ela sendo arremessada em um potencial, né? Um potencial chamado de potencial degrau, onde ele, tipo, instantaneamente o potencial ele sobe, é um degrau. Né? Na física, na realidade, isso é mais complicado, isso não é tão simples assim. Geralmente os potenciais eles são mais suaves, eles não são, né, coisas muito abruptas dessa maneira. Mas a gente usa para fazer conta, né? E as nossas contas, elas chegam bem perto da realidade, igual eu estava falando na aula passada. Hoje, eu quero fazer com vocês um exemplo muito importante. Ele é um exemplo em que vai mostrar, de fato, o que acontece com o elétron quando ele fica confinado, beleza? É um exemplo, galera, a princípio, ele é um exemplo que você pode falar assim, professor, mas isso não tem muita utilidade prática, né? Não, porque esse exemplo específico, ele não tem nenhuma similaridade com a natureza. Quase, você não consegue, é impossível você criar esse sistema. Só que você pode levar isso para 3 dimensões, e aí nós vamos fazer isso lá na frente, tá? Em 3 dimensões, você pode usar o resultado deste exemplo para ampliar para outras dimensões. Então, é muito prático você estudar o caso mais simples possível. Depois que a gente estuda o caso mais simples possível, a gente pode ampliar os estudos para sistemas mais reais ou mais próximos dos reais. Tá bom? Então, hoje, vocês já estão com a minha tela aí, né? Espelhada já. Já estão. Então, hoje nós vamos fazer uma aplicação. E aí, na sexta, a gente faz outra aplicação, tá? Mas hoje eu quero fazer uma aplicação com vocês muito interessante, que é a aplicação do poço infinito. Oxe, escreve, meu filho. Poço infinito. Poço infinito. O que é um poço infinito? Vamos escrever assim, ó. É uma caixa unidimensional. Por isso que não faz sentido, né, você pensar nisso, porque como é que você limita o elétron, por exemplo, a ficar apenas numa dimensão e, além disso, com barreiras infinitas? Isso é complicado, assim, do ponto de vista prático. Quando você fala do ponto de vista tridimensional, aí a coisa fica melhor, porque você pode confinar o elétron num volume. O átomo de hidrogênio é isso, é o elétron confinado num volume. Né? E esse confinamento se dá através da interação elétrica entre o próton e o elétron. Mas um elétron, ele é confinado. Aqui não. Aqui nós vamos fazer um caso, né, ideal. Então, é uma caixa unidimensional, unidimensional, uma caixa unidimensional é uma região de confinamento, vou botar assim, ó, é uma região de confinamento uma região de confinamento na qual acontece o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui uma figurinha.
Isso aqui eu usei. Aqui, ó. Exatamente isso aqui. O que você tem aí, galera? Uma caixa limitada por duas paredes, tá? Essas paredes envolvem, então, aí uma energia extremamente grande, de maneira que o seu elétron não consegue sair daí de dentro. Então, ele está confinado aí dentro. De novo, um átomo de hidrogênio é o elétron confinado, só que dentro de um volume, né? Onde o potencial ele não é infinito, mas ele segura o elétron dentro de uma região. Aqui a gente está falando que a energia da caixa ela vai ser o seguinte. Vamos chamar isso aqui de V de X. Isso vai ser... Deixa eu abrir uma chave aqui. Isso vai ser infinito, essa energia ela é infinita, quando para valores menores do que zero. Então, todos os valores menores do que zero, você tem aí uma região inacessível para o elétron, beleza? Dentro da caixa, o elétron está livre, ou seja, não tem força nenhuma atuando sobre o elétron, então ele está livre para uma região, então, 0xL, beleza? A energia potencial é zero, e volta a ser infinito novamente depois do L. Certo? Isso me dá, então, o que a gente chama de caixa unidimensional. É uma região de confinamento de tamanho L. Então, L é o tamanho da caixa. Em uma dimensão, tá, galera? Vocês devem estar pensando, pô, professor, mas caixa em uma dimensão? Que diabo é isso, né? Não faz muito sentido. Faz, é como se você estivesse olhando para uma caixa tridimensional, mas estudando apenas uma dimensão dela, tá bom? Então tá, o que seria isso, né, na prática? Seria você confinar um elétron dentro de um lugar onde ele não tem energia, ou pouquíssima energia para conseguir fugir deste confinamento. E a gente fala então que a parede ela tem energia infinita. De qualquer maneira, galera, como é que seria a solução para esse tipo de problema? Vocês estão vendo que eu tenho três regiões, né? Eu tenho a região antes do zero, posso chamar de região 1. Eu tenho uma região entre o zero e o L, vou chamar de região 2. E uma terceira região, que eu vou chamar de região 3. Pode crer? E aí eu vou ter função de onda para cada uma dessas regiões. Alguma delas vocês já sabem, né? Inclusive, a gente já sabe a resposta para todas. Por que eu sei a resposta para todas? Porque eu já fiz a conta na aula passada. Professor, que energia infinita é essa aí? Qual a interação dela com o elétron? Cara, imagina um elétron confinado dentro, por exemplo, de um isolante. Ele não consegue sair do isolante, porque a ligação dele com o isolante é muito forte. Então a gente disse que a energia para ele conseguir sair é tão grande, que a gente chama de infinita. Tá? Mas, só que claro que não é infinita na vida real, né? Tanto é que você consegue tirar elétron do sistema. Mas aqui, como é um caso ideal, eu estou associando a energia para o elétron conseguir sair daí de dentro, o elétron tem que assumir uma energia infinita. Ou seja, impossível o elétron sair de dentro dessa região. Tá? Ele está ali confinado naquela região, então ele fica ali, ó, se debatendo dentro dessa região. É um confinamento eletrônico. Sim, tá ok. Então
Ok. Por exemplo, então ele está indo para a região 1, ele tem de ir para a região 1, a energia empurra ele para o outro lado, fazendo com É, que. Ok. exatamente. Ele se reflete para o outro lado. Em uma dimensão. Então, esse é que é o lance, em uma dimensão só. É claro que não tem como a gente imaginar isso no ponto de vista físico real, porque, né, como é que você pensa numa uma dimensão só, uma caixa? Isso não dá nem para fazer conservação do momento angular. Mas já é um bom começo. A gente trabalha com essa hipótese e vê o que acontece. Ok. Tá bom? Porque depois a gente pode ampliar isso para 3 dimensões. E aí, para fazer 3 dimensões, a gente pega os resultados de uma dimensão. Isso aqui é o legal. Então tá. Então a solução para esse tipo de problema, vocês já sabem. Qual seria a solução? Ó, eu tenho 3 soluções. Quando o potencial for infinito, ou seja, quando a energia for infinita, nas regiões 1 e 3, por exemplo, não tem probabilidade do elétron ser encontrado lá. Beleza? Por quê? Porque ele não tem acesso a essa região. É uma região proibida para o elétron. Tá bom? Por quê? Porque é um potencial infinito. Infinito quer dizer que ele cresce para sempre. Beleza? Então, isso quer dizer que a função de onda nessa região é zero. Por quê? Porque não tem probabilidade de encontrar o elétron nessa região. Então, é zero para x menor do que zero. Entre 0 e L, o elétron está livre? Se ele está livre, a gente usa o que nós encontramos na aula passada. Uma onda que viaja para a direita, mais uma onda que viaja para a esquerda. Onda de matéria, né? Elevada a menos i kx. Isto para o nosso x entre 0 e L. E volta a ser zero de novo para x maior que L. Muito bem. Então, vamos estudar primeiro a região entre 0 e L, porque fora daí é zero, né? Então fica meio que trivial. Então, se eu for abrir a conta para a região entre 0 x igual a zero, x a gente pode escrever essa solução de uma maneira um pouco mais intuitiva, né? Ao invés de usar exponencial, eu posso abrir isso como sendo senos e cossenos, né? Você lembra da relação de Euler? Deixa eu botar ela aqui em cima, deixa eu ver onde ela vai caber. Vai caber aqui embaixo. A relação de Euler, galera, ela diz o seguinte: a exponencial de i elevado a θ nada mais é do que o cosseno de θ mais i seno de θ. Tá bom? E a gente pode usar essa expansão, digamos assim, para as nossas exponenciais. Então, o psi, que eu vou chamar de psi da região 2, ele vai ser o azão que multiplica cosseno de kx mais i seno. Mais o outro termo lá, é o b vezes e elevado a menos i kx. Então, fica mais b
cosseno de kx, e aí aparece um sinalzinho de menos aqui na expansão, por conta do menos lá em cima. Tá bom? O que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar os termos reais juntos e os termos complexos juntos. Então, o psi da região 2 de x vai ser escrito como A mais B, esse aqui é a parte real, vezes o cosseno de kx, ok? Mais, aí a parte imaginária, né? Então, mais I, que multiplica A menos B, vezes o seno de kx. Beleza? Então, por isso que as pessoas não gostavam nessa época desse negócio de função de onda, porque ela podia ter valores imaginários, né? E qual seria o significado físico disso? Então, a galera ficava meio com o pé atrás. Mas, enfim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar as condições de contorno para essa função. As condições de contorno. E aí a primeira condição, galera, vai ser a conexão da função de onda, né? A continuidade da função de onda ali quando x for igual a zero. Então, vou chamar de 1 aqui, ó. Vai ser o psi1 da região 1 de zero, conectando o psi2, psi2 de zero. O que isso vai nos dar de informação? Bom, o psi1 de zero é zero, né? Ele é zero em qualquer lugar. O psi1 é zero, já sabemos disso. Aí o lado direito vai dar A mais B vezes o cosseno de zero mais I A menos B vezes o seno de zero. Certo? Quem aí é zero? O seno, né? Isso quer dizer, aqui é 1. Isso quer dizer que A mais B é igual a zero, né? Porque esse cara aqui é zero. Isso me leva, então, a A é igual a menos B. Beleza, galera? Então, A mais B é zero. Isso quer dizer, então, que o termo do cosseno morreu. O termo do cosseno, ele morreu. E onde tem o B, ou onde tem o A, eu posso trocar pelo menos o do outro. Então, isso me leva ao seguinte, ó. O psi2, ele vai ser... O termo do cosseno morreu, porque A mais B é zero, então o coeficiente dele vai ser zero. Ele vai ser, então, I, que multiplica A menos B. Mas quem é o menos B? É o menos A. Ok? Vezes o seno de kx. Ou seja, o psi da região 2, a gente vai escrevê-lo como sendo 2 vezes I A seno de x. Né? Tranquilo até aí para todo mundo, né? Só que, assim, 2i vezes A é só uma nova constante, cara. Então, a gente pode agrupar tudo isso aí e escrever como se fosse uma nova constante assim, ó. C é igual a esse 2IA
né? E aí a minha função de onda, vou até trocar de cor aqui, ó. Então, a minha função de onda na região 2 de x passa a ser C vezes seno de kx. Né? Tudo tranquilo até aí. Segunda condição de contorno. Eu botei essa cor, foi? Deixa eu ver. Foi, né? Foi. Então, se a primeira condição de contorno foi conectar as soluções no x igual a zero, agora eu vou conectar soluções no x igual a L, né? Do outro lado da caixa. Então, segunda condição de contorno, o psi2 no ponto L, lá na caixa, tem que conectar com o psi3 de L também. Só que a gente sabe que o psi3 é zero. E o psi2 fica dado por C seno de K vezes L. Isso tudo é igual a zero. Certo, galera? Agora, o C não pode ser zero, né? Se o C não pode ser zero, isso quer dizer que o seno de KL tem que ser zero. Agora, para o seno ser zero, é porque o argumento KL tem que ser múltiplo de quem? De π. Então, se esse argumento aí for zero, para a gente pouco importa, né? Então, eu vou selecionar aqui esse KL, ele tem que ser igual ao número múltiplo de π. Né? Porque se for π é 180 graus, então seno de 180 é zero. Se for 2π é zero, 3π é zero, 4π é zero, assim por diante. Então, n é igual a 1, 2, 3. Aí você fala, professor, por que você não escolhe o zero também nessa brincadeira? Por que eu não começo a contar do zero? Porque se eu escolher o n igual a zero, do lado direito, um dos caras do lado esquerdo tem que ser zero. Né? Ou a caixa tem tamanho zero, ou o K é zero. E nenhum dos dois me dá significado físico. O K ser zero quer dizer que eu não tenho onda. Então o elétron nem sequer existe. O L ser zero, a caixa não existe. Tá bom? Então eu vou começar a contar a partir do 1, porque eu não quero uma solução que não me dê informação, né, do meu sistema. Isso quer dizer, então, que a gente pode fazer algumas coisas aqui. Primeira coisa, a gente sabe que o K é um número que nos diz respeito, galera, ao comprimento de onda. Né? Então, lembrem que o K, acho que eu cheguei a falar dele na aula passada, né? Ele é o 2π sobre lambda. Então, se você igualar o K, L igual a Nπ, isso quer dizer o seguinte, 2π sobre lambda vezes L, isso é igual a Nπ. Daí você pode isolar, por exemplo, o comprimento de onda. Né? Então, o comprimento de onda associado ao elétron, ele vai ser 2πL Não, nada disso. Eu vou cortar o N, né? Eu vou cortar, na verdade, o π com π. E aí o lambda vai ser igual a 2L sobre N. Né? E aí você começa a ter os estados excitados do seu sistema. Deixa eu ver se eu tenho uma figurinha aqui. Isso aqui não vai estar aqui, não. Está aqui, ó.
Olha só. É igualzinho, galera, aquela historinha que vocês tinham feito uma vez para as cordas, né? As cordas, elas, quando elas estão presas em extremidades, elas vibram com apenas algumas frequências estabelecidas. De maneira que o comprimento de onda passa a ser múltiplo do comprimento da corda que você está associando ali. Aqui não muda absolutamente nada. Quando você tiver. Isso quer dizer que o comprimento de onda vai ser igual a 2L, beleza? Ou seja, o L vai ser metade do comprimento de onda. Quando o N for igual a 2, você vai ter o lambda igual ao comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, olha aí, eu estou falando do elétron. O comprimento de onda associado ao elétron, ele passa a ser igual a um múltiplo do tamanho da caixa. Beleza? Aí você fala, professor, mas tá. Mas isso você está falando de um ponto de vista puramente ondulatório, não é? Sim, puramente ondulatório. Mas agora vamos falar do puramente quântico. O que é o quântico? É a gente fazer a conexão onda-partícula. E vocês viram que quando a gente fez isso, né, lá na nossa equação do senhor Schrödinger, a gente chegou à conclusão de que o K de uma partícula livre, isso lá da aula passada, ele vai ser a raiz de 2m e sobre H cortado. Né? Aí o que eu vou fazer? Vou substituir isso naquela equação da condição de contorno ali, ó. Essa equação aqui. No lugar do K, eu coloco agora raiz de 2ME sobre H cortado. Tudo isso igual a Nπ. Ah, agora sim. Porque agora eu tenho uma informação, não do comprimento de onda, não é uma informação puramente ondulatória. Agora eu tenho uma informação da energia do elétron. Porque se eu isolar a energia do elétron aí, eu descubro quais são as energias que o elétron pode ter dentro desta caixa. Isso me leva a uma conclusão extremamente interessante, que é o seguinte, ó. A energia do elétron, né? Eu vou ter que levar os dois lados ao quadrado aí. Quando eu levar ao quadrado, vai aparecer um π ao quadrado. Eu vou deixar o n por último, tá? Então vai ficar π quadrado vezes o h cortado vem para cá multiplicando, então h cortado ao quadrado, tudo dividido por. Eu estou usando energia, então fica 2n, eles estavam na raiz, então vem para cá, beleza? E o n ao quadrado aparece aqui, ó. N ao quadrado. Então, galera, eu estou falando para vocês que a energia do elétron confinado não é uma energia contínua. Olha só, lá na partícula livre, essa energia aqui era contínua. O que significa contínua? Significa que o seu elétron podia ter qualquer energia possível. Aqui não. Aqui o seu elétron só pode ter energia de acordo com N. Por quê, galera? Porque todo o resto é uma constante. Percebam? Isso aqui tudo, ó, é constante. O π é constante, o H cortado é constante, a massa é constante, né? Tudo bem? Faltou um L aí, não faltou? Tinha um L aqui, ó, que é KL. Então aqui tem um L ao quadrado. Então o tamanho da caixa é constante, tudo isso é constante. Então a energia só muda se quem mudar o N. Então por isso que a gente fala que isso aqui, ó, é um EN. Isto é o que nós chamamos de níveis de energia. Níveis de energia.
Beleza? É aí que aparece a tal da quantização da energia. Mas percebam que para aparecer a quantização da energia, a gente precisou confinar o elétron dentro de um ambiente fechado. E aí, então, ele se espalha lá dentro de maneira onde a energia que ele possui não é qualquer energia, é um espectro discreto de energia. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma figurinha interessante para a gente. Shots. Acho que eu tinha visto ela. Olha aqui, ó. É esta aqui, cara. Então, olha o que está acontecendo. Quando o seu elétron está no estado fundamental, isso quer dizer que o N associado a esse estado é 1. Se ele está no estado N igual a 1, a energia dele vai ser E1. Beleza? Que é quando você tem lá o N igual a 1. Percebam que essa energia não é zero. Ou seja, o seu elétron dentro dessa caixa, ele não pode ter energia zero. Já é, galera, uma contradição em relação à física clássica. E olha que nós não estamos nem falando aqui de temperatura. Tudo que nós estamos fazendo aqui é pensando, por exemplo, no ambiente de temperatura zero. Beleza? 0 Kelvin. Então, mesmo nesse ambiente, nós estamos falando que o elétron possui uma energia no seu menor estado de energia possível. Aí, se ele é excitado, ele salta de energia e ele vibra de uma maneira diferente lá dentro, e aí ele vai ter um padrão de vibração em uma dimensão dado pelo n igual a 2, beleza? E a energia que ele vai ter nesse estado é 4 vezes a energia que ele tinha lá no estado fundamental. Por quê? Porque o n ao quadrado. Aí o 2 ao quadrado vira 4. Então percebam que à medida que o seu elétron vai ganhando energia, ele vai ficando com o múltiplo da energia fundamental. Só que esse múltiplo é quadrático. Então é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Tudo bem, galera? Esses são, então, os níveis de energia. Aí você fala, professor, e como que o elétron ele pode, então, saltar de energia? Como que ele ganha energia? Aí é o mesmo princípio lá do átomo de Bohr. Vocês estão vendo que aqui tem uma associação, né, com o átomo de Bohr. Mas o átomo de Bohr é isso, porque o átomo de hidrogênio é isso. Nada mais é do que o elétron confinado. Só que o confinamento lá no átomo de hidrogênio é um confinamento tridimensional e de formato esférico. E claro que essa barreira, ela não é infinita, mas ela tem um valor alto. A gente sabe que é 13,6 eletronvolts, né? É a barreira para o elétron conseguir sumir, né, do confinamento do próton. Aqui não, aqui a gente está considerando uma caixa tridimensional de uma dimensão apenas e com o elétron preso ali dentro. Já apareceu os níveis de energia. Como que o elétron poderia ganhar energia aí dentro? Absorvendo fótons. Quando ele absorve fótons, ele salta o padrão energético dele. Né? E quando ele desce, ou seja, quando ele volta para o estado de menor energia, ele tem que emitir fótons, então emitir luz. Tudo bem? E aí já fica claro aí o seguinte, não é que quando o elétron ele receba energia, ele salta de camada, ou ele fica mais gordo, não é isso. A questão aí é que ele vibra de uma maneira diferente. E ao vibrar de uma maneira diferente, muda a probabilidade da gente encontrar o elétron em determinada região. Beleza, galera? O que é isso que eu estou falando? É o tal do salto quântico. A gente chama de salto quântico porque é um pulo energético, né? Eu não sei qual letra que eu usei ali, calma. Não importa.
Vou usar essa. Não, se bem que essa aqui foi pro título, né? Então, vou colocar aqui, só assim, ó. Salto quântico. Então, qual é a ideia do salto quântico? É a troca de energia. Se o elétron ele ganha ou ele perde energia, existe uma variação de energia que ele está, né, ou ganhando ou perdendo, certo? E isso tem que ser a energia do nível final menos a energia que ele tinha com ele inicial. Nós já fizemos essa brincadeira com o átomo de Bohr, aqui não vai ser diferente, tá? Só que agora aqui o N não aparece no denominador, né? Porque nossa energia não é negativa, aqui é uma energia positiva. Então, se o ΔE for positivo, por exemplo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que seu elétron, que estava dentro da caixa, ele absorveu energia e ele vibrou de uma maneira diferente. Tá? E ele absorveu uma energia por conta de quem? Por conta de um fóton que ele absorveu. Então, a ideia aqui, ó, é a absorção de um fóton com energia a gente pode calcular essa energia, né? Deixa eu botar aqui para não... HF. Olha aí que beleza. Se esse salto produzir uma variação da energia negativa, é porque então ele desceu o nível, ele foi para um nível menos energético, e para isso ele precisou emitir. Então, rolou uma emissão de fóton com a mesma energia, com energia HF. Certo, galera? Em outras palavras, estamos falando disso aqui, ó. Eu vi essa figurinha. Esses aqui são os níveis de energia, ó. E1, E2, E3, E4 representam os níveis que o meu elétron pode assumir. Não. Eu quero isto aqui. E aqui são as transições possíveis, ó. Né? Ele pode pular, por exemplo, do nível n igual a 1, 2, 3, 4. Ele pode pular para o nível n igual a 1. Isso vai me gerar um salto energético, onde ele vai emitir aqui, ó, um fóton. Ele vai emitir o fóton para fora da caixa. E esse fóton, ele vai ter uma frequência em que você pode calcular usando esse gap de energia dado por HF. Né? Agora, se ele salta do estado 4 para o estado 3, por exemplo, então ele vai emitir um fóton de menor frequência. Por quê? Porque esse salto aí corresponde a uma energia menor do que o salto grandão. Quanto mais distante for o salto, mais energia está associada ao fóton que ele absorveu ou que ele emitiu, né? Se ele estiver descendo, ele emite. Se ele estiver subindo, ele absorve. Tá bom? Então, aqui a gente tem absorção, quando ele está indo para o nível mais baixo até o nível mais alto, e emissão, quando ele está
caindo de nível. Certo, galera? Uma coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte: a gente pode normalizar a função de onda. Na situação quântico, nós vamos agora normalizar normalização da função de onda. Em termos práticos, galera, normalizar a função de onda nada mais é do que encontrar a sua constante. Por isso que aquela constante lá, ela é chamada constante de normalização. Beleza? Funções que não são normalizáveis não representam estados físicos. Tá bom? Por quê? Porque para ser estado físico, eu preciso que a função de onda, ela tenha um comportamento de que ela morra no infinito. Né? Uma função de onda desse tipo aqui, ela vem oscilando assim, ó, e depois ela explode, isso para a gente não é legal. Por quê? Porque isso não representa um estado físico viável, né? Ou seja, a integração dessa função de onda é infinita, explode. Eu preciso de funções de onda que morram no infinito. O comportamento aqui no meio, pouco importa. Mas o importante é que no infinito ela morra, porque eu preciso ter uma densidade de probabilidade finita aí dentro, tá bom? Aí isso representa um estado físico. Então tá, então o que é normalizar a função de onda? A gente já falou sobre isso. Quando você integra a função de onda por todo o seu espaço, ou seja, de menos infinito até mais infinito, do módulo de psi de x quadrado, isso tem que dar 1. Né? O que isso quer dizer? Que existe a probabilidade de você encontrar a partícula em algum lugar do espaço, do universo. Eu estou indo de menos infinito até mais infinito. Não é isso? No nosso caso, quem é a função de onda? A função de onda é psi de x, que é uma constante c, vezes um seno de kx, né? E esse k é nπ sobre L. Beleza? Voltar lá para vocês lembrarem. Ó. Ó quem é o K aqui. O KL é igual a NP. Não é isso? Então, o Kx ele tem que ser igual a NP. Beleza? Então, Kx é igual a NP. Então, a gente vai ter que o K é igual a NP sobre L. Esse é o nosso K, na real. Deixa eu botar aqui, ó, no cantinho. K é igual a NP sobre L. Então tá. NP sobre L. Tá aí. Então vamos jogar isso dentro da integral e vamos ver o que a gente pode fazer. A integration desse troço ao quadrado vai dar o seguinte. Vai ser a integral de c ao quadrado, como é um número complexo, a gente escreve assim, o módulo de c quadrado. Beleza? Deixa eu fazer com calma, né? Isso aqui vai dar c seno de np x sobre L módulo quadrado dx igual... Pronto, é isso.
Agora, galera, a gente integra de menos infinito a mais infinito, não é isso? Só que, vocês concordam comigo que só existe uma região para encontrar o elétron? Não tem como encontrar esse elétron fora da caixa. Então, basta a gente integrar de 0 a L. Por quê? Porque o nosso universo, nesse caso, ele está limitado entre 0 e L. O elétron tem que estar dentro da caixa. Por quê? Porque a função de onda fora da caixa é 0. Então, já não tem probabilidade nenhuma de encontrar esse elétron fora da caixa. Então, a gente faz a integração de 0 a L, que é a mesma coisa que integrar de menos infinito a mais infinito. Beleza? Então, vamos lá. O C é uma constante, está ao quadrado. Vou tirar do quadrado, vou botar aqui, ó, módulo de C ao quadrado, tá? Porque isso é um número complexo. Integral. Lembrem que o quadrado, galera, o módulo quadrado de um número complexo corresponde a ele vezes o conjugado dele, tá bom? O conjugado é quando você troca o sinal da parte imaginária. Então, módulo de C quadrado vezes integral de seno ao quadrado de n π x sobre L, dx igual a 1. Então, tem que integrar isso, né, de 0 até L. Como é que a gente integra a função seno, só que ela está ao quadrado? Aí vocês vão ter que usar uma relação muito útil, que você baixa o expoente da função seno. Não sei se vocês lembram, vou botar ela aqui, ó. Eu posso escrever o seguinte, galera. O seno ao quadrado de um ângulo θ qualquer, não sei se vocês lembram disso. Isso nada mais é do que 1/2 de 1 menos o cosseno de 2θ. Vocês devem ter feito conta com isso lá no cálculo, né? Para calcular funções integrais desse tipo aí. Tá bom? Então, onde tem seno quadrado, eu troco por meio de 1 menos o cosseno de 2 vezes o argumento. Vamos ver como é que fica? Então, vai ficar C quadrado integral de 0 a L de 1/2 de 1 menos o cosseno de 2 vezes nπ x sobre L dx igual a 1. Belezinha? Então, belezinha. Galera, vamos fazer então aqui um de cada vez, ó. Vai ficar módulo de C ao quadrado. Posso, inclusive, pegar esse 2, né, e jogar para cá, ó, para fora da integração. Quanto que dá a integral de 1? Integrado em dx. É o próprio x, né? Então, aqui fica x menos. Qual que é a integral do cosseno? A integral do cosseno é o seno. Só que, como tem um argumento lá, a gente multiplica, esse argumento pula invertido. Então, ele pula aqui, ó, L sobre 2N, 2Nπ, né? Então, estou integrando em x. Isso. Vezes o cosseno de 2 vezes nπ x sobre L. Tá, mas tudo isso está integrado de 0 a L. Isso igual a 1.
Então, vamos lá, vai ficar módulo de C ao quadrado sobre 2. Galera, o x, quando integrado de 0 a L, vira L, né? Aí aqui, ó, vai ficar o cosseno, aqui é o seno, né? Eu fiz a integração. Vamos lá. Quem é o seno de... Eu vou fazer com calma, né, velho? Então, fica assim, ó, menos a parte do seno. Quando a gente fizer os limites de integração, vai dar L sobre 2 NP vezes o seno de 2 vezes NP x, aí vira L, tudo dividido por L, menos, aí a mesma constante, né? L sobre 2NP seno de 2NP aí agora o limite inferior, que é zero. Então, vezes zero dividido por L. Tá entendendo o que eu estou fazendo? Fecha aqui, fecha aqui. Tudo isso igual a 1. Só que o primeiro seno, ó, L com L, vai embora. Aí fica seno de 2nπ. Galera, seno de um número múltiplo de π é zero, né? Seno de qualquer múltiplo de π é zero. E o seno de zero também é zero. Então, isso aqui vai morrer, isso aqui tudo vira zero. E esse segundo cara também vai morrer, tudo vira zero. Então, fica só o L lá, ó. Então, ficamos assim. C quadrado sobre 2 é igual vezes L, né? Vezes 1, L foi o que sobrou, isso é igual a 1. E aí a gente chega no valor do nosso C. Se eu isolar o C, o módulo de C quadrado, isso é igual a 1 sobre 2L. Beleza? Como L é um número positivo, então a gente pode escrever que o C, deixa eu trocar de cor aqui, ó. A constante C corresponde à raiz de 1 sobre 2L. Beleza? Então, galerinha, a solução para todos os nossos problemas... Tem algo errado aqui, não tem? Tem. O 2 vai multiplicar. Então, fica 2 sobre L. E aqui é a raiz de 2 sobre L. Pronto. Então, a solução para este caso específico, eu vou chamar então de psi n de x, é a minha constante raiz de 2 sobre L, vezes o seno de quem? NP sobre L, x. Pronto. Essa é a solução da caixa infinita. Aí vocês estão vendo que a solução só depende de quem? Do estado de excitação do elétron. E, claro, da caixa, né? Porque depende do tamanho do L aí no seu sistema. Certo, galera? Deixa eu ver se vocês têm dúvida aqui. Sossegado? Alguma dúvida até aí? De boa?
Entenderam a lógica da parada? Esse é um resultado muito peculiar, viu? Do ponto de vista clássico, tem nada a ver do ponto de vista clássico. Do ponto de vista quântico, o elétron, ele então acaba tendo apenas alguns níveis permitidos de energia, e isso vai me dar probabilidades diferentes de encontrar o elétron dentro da caixa para cada estado que ele tiver. E aí, ó, vocês podem... Já são quase 5. Não sei se dá tempo a gente fazer um exercício. Mas aí, professor, Exercício, né, Felipe? Deixa eu ver aqui. essa caixa aí tem 2 dimensões, né? Oi? Essa caixa tem 2 dimensões, né? Uma só. Acessível para o elétron, uma só. A gente aqui está botando o eixo Y para cima, mas é porque está representando a energia. Mas, na verdade, só tem uma dimensão. Acho que é outro capítulo, né? O capítulo 39, calma aí. Ó, aqui, ó, os desenhos, inclusive, eu tirei daqui as figurinhas, tá? Do livro de vocês. Aí depois vocês dão uma olhadinha aqui. Tal, estado excitado, tal. A caixa. Deixa eu pegar um exercício aqui para aplicar. Dá uma olhada também nesses exemplos, é importante fazer os exemplos. Probabilidade, cadê os exercícios? Aqui, ó, Thales, ó, essa figura aqui, ela representa um confinamento de elétrons. É o que eles chamam de curral quântico, tá vendo? São as ondulações formadas por elétrons confinados no estágio final e inicial do curral. Então você faz um curral, só que aqui, é claro, não tem como fazer em uma dimensão, né? Foi o que eu falei, não é fisicamente possível. Você limita ali, você confina seus elétrons numa região, aí você adota, né, algumas energias ali, você pode usar campos eletromagnéticos ali dentro, para você confinar o elétron. E aí você cria um curral, que eles chamam de curral quântico. Esse curral pode ser retangular, tá vendo? É uma armadilha. Só que, claro, só faz sentido fisicamente falando se tiver pelo menos 2 dimensões, né? Uma dimensão só não faz sentido. Mas a gente usa uma dimensão e depois a gente extrapola para mais dimensões. Aí fica bonito demais, né? Ó, pronto. Então, ó, esses primeiros exercícios aqui, ó, deixei para os problemas. Elétron confinado. Então, isso aqui tudo já é da aula de hoje, galera. Já dá para vocês fazerem da questão número 1 até, ó, função de onda, até a questão, pronto, 16. Dá para vocês fazerem as 16 primeiras. Bora fazer essa última aí, essa 16? Que aí, de repente, ela trabalha com bastante coisa, ó. Uma partícula é confinada em um posto de potencial unidimensional infinito como o da figura tal. É a mesma figura que eu botei no desenho, né, para vocês. Se a partícula se encontra no estado fundamental, então o estado fundamental é quando n é igual a 1, beleza? Qual é a probabilidade de que seja detectada entre x igual a 0 e x igual a 0,25 L? E depois, entre 0,75 e L, enfim, ele muda lá a região que você quer detectar a sua partícula. Então, vamos fazer a letra A e, de repente, vocês tentem fazer a letra B e C, porque eu acho que não vai dar tempo, não. Tá bom? Mas a ideia é simples, galera. Ó, o que a gente vai fazer? Esse aqui é o exercício 16, capítulo 39.
A gente sabe já, né, previamente, isso já é sabido que a função de onda desse elétron, já normalizada, é a raiz de 2L, né, vezes o seno de Nπ sobre L vezes X. Tá bom? Porque ele fala que é um ambiente unidimensional de, né, barreira infinita, tal, enfim. Aí ele quer na letra A que a gente calcule a probabilidade de encontrar o elétron entre 0 e, olha lá, entre 0 e 0,25 L. Entre 0 e 0,25 L. Eu vou botar assim, ó, 1/4 de L. Fica melhor de trabalhar do que com fração. Tá bom? Ou L sobre 4, né? Mais fácil. Então, ele quer que você calcule a probabilidade de encontrar o elétron no primeiro quarto ali da sua caixa. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma equação pronta para isso também. A probabilidade de encontrar o elétron nada mais é do que a integral da função de onda, o módulo quadrado, dx. De x1 até x2. Beleza? Então, vamos lá. Probabilidade de encontrar o elétron vai ser a integral de 0 até L sobre 4, de quem? A função ao quadrado, então aqui vai sair da raiz, né? O 2 sobre L sai da raiz, que está ao quadrado, vezes o seno ao quadrado de Nπ sobre L, vezes x. Percebam, galera, que eu estou escolhendo o N igual a 1. Porque ele falou que o elétron se encontra no estado fundamental. É o famoso ground state. Beleza? Então, o N é igual a 1. Então, a gente tem que fazer essa integração aí. Beleza? De novo, o que a gente faz? Troca o seno quadrado pelo aquela historinha de 1 menos o cosseno. Então, para facilitar aí a nossa conta. Então, P de x, a probabilidade de x de encontrar a partícula, é 2 vezes sobre L, a integral, aí vira 1/2 de 1 menos o cosseno de 2 vezes π x sobre L. Deixa eu aumentar esse parênteses aqui. Dx, né? Dx. Pronto, integrado de 0 a L dividido por 4. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui mais rapidinho, ó. P de x, então, é igual. Senhores, 2 com 2 morreu. Isso aqui dá 1 sobre L, né? A integral de 1 dx é o x. Vou fazer com calma, ó. Aqui é x. Menos a integral do cosseno é o seno. Mas vai pular aqui para fora o inverso das constantes lá dentro, que multiplica o x. Então, L sobre 2π vezes a integral do cosseno é o seno dos mesmos caras, 2π x sobre L, não é isso? Tudo isso integrado de 0 a L sobre 4. Então, vamos lá. Quando eu colocar L sobre 4 no lugar do x, vai ficar L sobre 4. O zero não vai fazer diferença. Quando eu colocar lá no x dentro do seno, galera, o L sobre 4 vai gerar um π sobre 2, estão vendo? Porque aí vai ficar L sobre 4, aí tem um 2π, então vai cancelar 2 com 4, vai dar um 2, e L com L corta.
E o seno de zero é zero. Então, eu nem preciso colocar o seno de zero. Vocês estão enxergando isso? Eu nem preciso colocar o zero, porque o zero vai ele vai me cancelar. Então, vai ficar assim, ó. Fazer com calma. P de x é igual. Ficou, né? 1 sobre L, que multiplica L sobre 4. Então, já troquei o x por L sobre 4. Menos quem? Menos era L sobre 2π, né? Que tinha aqui. Vezes o seno de 2π sobre L. No lugar do x entrou L sobre 4. Eu não vou fazer com x igual a zero, porque eu sei que o seno de zero é zero. Então, pronto. Então, este P de x é igual. Vocês estão vendo que ó, esse L aqui pode cortar com esse e com esse, né? Então, quando você abrir a conta aí, vai ficar 1 sobre 4 menos, galera, seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, fica menos 1, que eu cortei o L, dividido por 2π. Ou seja, existe uma probabilidade de encontrar o elétron nesta região aí, dado por 0,0... Deixa eu fazer aqui. Dividido por π dividido por 2. Menos 0,25. 0,091. Aproximadamente. Ou seja, 9,1% de chance de encontrar o elétron aí. Isso por quê, galera? Porque se você pegar a função de onda, né, para esse caso, ela vai dar algo parecido com isso aqui, ó. Beleza? Então, a maior probabilidade que você vai ter é de encontrar o elétron aqui no meio, se eu não me engano, L sobre 2. Tanto é que quando você for fazer a conta, e façam em casa a conta da região, porque ele dividiu aqui a região em 4 pedaços. Né? Aqui é o L sobre 2. Aqui é o L sobre 4. Aqui é o 3L sobre 4. E aqui é o L, né? Então, quando você calcula a probabilidade de encontrar o elétron aqui, nessa primeira região, você vê que a função de onda, ela é curta. Essa área aqui, ó, é uma área pequena. Então, a probabilidade de encontrar ela aqui deu esse valor de 9%. Quando vocês fizerem a conta para essa outra região aqui, grandona, tem que dar um valor bem maior. Bem maior. Tá? E a região, né, daqui, ó, do lado de cá, tem que bater igual a outra. Tá? Porque o desenho ele tem que ser simétrico. Não ficou simétrico aí não, mas tem que ser simétrico. Bom, inclusive, cara, olha como a coisa fica fácil se você souber já, né, a resposta. Olha como fica fácil. Vocês concordam comigo que, pela função de onda ser simétrica, a gente só precisa fazer essa conta aí. Ó, na letra B, ele quer entre 3/4 e L. A resposta da letra B é 3/4 de L até L. Isso tem que ser a mesma resposta da letra A. Né? Porque é o mesmo intervalo de distância e a função de onda ela é simétrica. Então, também tem que dar 0,091. Certo? Na letra C, se eu não me engano, ele pede
entre... Deixa eu fazer um negócio aqui, senão vai ficar tudo muito azul. Ele pede entre o L sobre 4 e 3L sobre 4, não é isso? Letra C? Aqui, ó. Isso, 0,25 e 0,75. Essa região aí tem que dar essa região aqui do meio, né, ó, da sua função de onda. Só que tu já sabe todas as regiões, velho. Tu sabe que a probabilidade, né, de encontrar ela nessa região que ele quer tem que ser o total, que é 1, menos a probabilidade de achar no primeiro quarto, 0,91, menos a probabilidade de achar no outro quarto, 0,91. Opa, 0,0, né? Pronto, aí você conhece a probabilidade do total. Por que isso? Porque você sabe que a probabilidade de achar em qualquer lugar aí dentro tem que ser 1. Se eu já sei a probabilidade do primeiro pedaço e a probabilidade do outro último pedaço, eu sei a probabilidade do meio, porque essa função é simétrica, tá, galera? Esse pedaço aqui também dá 9%. Tá? Se fosse uma função de onda esquisita, assim, ó, aí isso não seria mais verdade, você teria que fazer a conta. Mas como é um seno quadrado, então você sabe como funciona o seno quadrado. O seno quadrado, né, ele é uma função simétrica em relação ao seu vértice. Então, quando você fizer esta conta, vai dar, vamos lá, 1 menos 0,091 menos 0,091. 0,818. É isso? É. 0, ou seja, 81,8%. Beleza? Se depois vocês quiserem comparar e fazer a conta na integração, fiquem à vontade, mas vai dar o mesmo resultado. Alguma dúvida, senhores? Tudo bem aí, seu Thales? Sim. Tá. Então, tentem fazer essas primeiras questões aí do capítulo 39, para vocês irem arejando a cabeça, né, com essas novas informações, se acostumando com essas novas ideias, e principalmente se acostumando a fazer conta usando a função de onda. Porque vocês nunca fizeram algo parecido com isso antes. A função de onda, ela traz informações que não fazia sentido na física clássica. Ela só faz sentido aqui, do ponto de vista quântico, tá? Porque tudo isso aqui é probabilístico. Você, para fazer medidas, não faz sentido fazer uma medida. Você faz várias medidas com o sistema no mesmo estado, né? E aí você tem essas probabilidades acontecendo. Por isso que a coisa não é determinística, né? Ela é probabilística. Você precisa fazer várias medidas. Beleza? Vou parar a gravação aqui, meu povo.